3. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Aleluia. Era Moisés da idade de 120 anos quando Moisés morreu, gente. Morreu. E quem fez o sepultamento dele não foi o... Como é que é o nome daquela agência de... Sinar. Não foi o Sinar. Foi o próprio Senhor que fez o sepultamento de Moisés. O texto diz que Moisés morreu, mas ele já tinha uma idade de 120 anos quando morreu. E o interessante, entretanto, porém, o texto diz que não se escureceram as vistas, os seus olhos não se escureceram, e ele não perdeu o seu vigor. Moisés estava com 120 anos inteiro, cheio de disposição. E aí, a gente sabe que a idade tem o bônus e tem o ônus. A maturidade, a experiência, a vivência, mas também vem o cansaço, vem a fadiga. E eu gosto muito de pensar em Salomão, quando ele escreve lá no capítulo 12, ele diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, quando és jovens, porque haverá um tempo que não vai haver contentamento nos dias que se seguem. Aí ele fala mais: no dia em que tremerem os guardas da casa, no dia em que os homens fortes se encurvarem, no dia em que os moedores serão poucos, não vai ter mais moedor. Dá um beijinho aqui, vovô. E no dia em que se escurecerem os que olham pela janela. Quando você vai para o capítulo 12, ele está falando da velhice. E é natural. É natural. A gente já não escutar mais bem, precisa agora de um óculosinho para enxergar melhor, não tem mais muita firmeza. Aí a gente fala para algumas pessoas aí: vamos comprar uma bengala para ajudar. Não preciso. Diz que a esfinge, isso é uma historinha, fez um enigma para aqueles que tinham que passar pela esfinge. E ela perguntou: responda para mim, qual é o animal que quando nasce anda de 4 patas, ficou adulto anda de 2 patas, e depois que envelhece anda de 3? Quem é? É o homem. 4 perninhas, engatinhando, ficou adulto, ficou velho, 3 pernas. Alguns chegam a dizer, eu acho isso tolo, que Deus levou Moisés ao Monte Nebo e falou: chega, olha a terra, olha, mas você não vai tomar posse dela, você vai morrer. Deus vai fazer o sepultamento de Moisés, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber aonde foi esse jazigo. Tanto é que lá em Judas nós vamos ver o diabo contendendo com Miguel acerca do corpo de Moisés, mas não vai ter. Deus não chamou Moisés porque... não, Moisés tem que morrer agora porque chegou o tempo, a terra prometida está à frente e ele não vai entrar. Não. Conversando ontem com o Raquel sobre isso, a gente debate, confabula bastante sobre isso. Não. Moisés foi levado para a presença do Senhor. Deus fez o sepultamento de Moisés, morreu, porque chegou o tempo de Moisés. Vocês sabem com quantos anos Arão, o seu irmão, morreu, e morreu primeiro? 123 anos. Arão era mais velho, 4 anos parece, do que Moisés. Arão, com 123 anos, morreu. Chegou o tempo de Arão. Ah, não, porque fez o povo se corromper com a questão do bezerro. Não. E o sucessor de Moisés? Qual foi a idade de Josué?
Com qual idade Josué foi chamado para a glória? Alguém sabe? 110. Então a gente está numa margem. Moisés ainda foi além. Com todo o estresse, com toda a luta que foi, ele ainda passou um pouquinho. Igual Moisés não houve. Então Arão com 123, Moisés com 120 e Josué com 110. Salmo 90, verso 12, eu amo isso e todo aniversário eu gosto de recitar isso. Acabou que nem recitei no aniversário do Júnior, né? Na praia. Salmo 90, verso 12, diz o quê? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira tal ou de tal maneira que alcancemos. De que maneira nós contamos os nossos dias? Contamos através de cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada semana, de cada mês. Ontem contamos os dias da Raquel e da Ana. Vamos contar os dias da Laurinha, vamos contar os dias do Jalci, da pastora Raquel, da Letícia, da Aline, do Celso, do Davi Ramalho, da Tereza Maria Conceição de Jesus. Os nossos dias são contados através de cada primavera completada, cada ano que se passa. Moisés, ainda no Salmo 90, ele diz assim, ó, o limite da nossa vida chega aos 70. E se alguns, os mais fortes, ou numa outra tradução, os mais robustos, conseguem chegar até 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Numa outra versão diz que é canseira e enfado. A questão aqui não é sobre quando morrer, com que idade morrer, ou de que maneira morrer. Porque a morte é inerente a cada um de nós. E se vocês já me ouviram pregar algumas vezes aqui, eu disse que a morte nada mais é do que uma porta que nos conduz à eternidade. Eternidade essa que todos que estão aqui, todos que estão lá fora, terão. Todos os cristãos, todos os católicos, todos os judeus, todos os ateus, todos os espíritas, todos que estavam no chão da Madonna ontem, todos terão a eternidade. A pergunta é, aonde passarão a eternidade? O grande problema é que a gente não consegue dialogar com a morte. Sabe por quê? Porque nós fomos criados com uma centelha de eternidade. O pneuma, o ruá, o sopro de Deus em nós, ele é eterno. E a gente não consegue discutir, aceitar, compreender e nem conversar com a morte. Porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida eterna, para a eternidade. Vida eterna com Cristo. Então a gente não consegue dialogar. O texto diz que Moisés, ele morreu com 120 anos, cheio de disposição, cheio de vigor. Mas tem bebê que recém-nascido Deus chama. Tivemos um caso aqui da Liz, um bebezinho lindo que a gente apresentou aqui, oramos, agradecemos e aprove a Deus pegar aquele bebê e falar, vem, é meu. A gente tem medo, a gente acha desconhecido, mas não é. Se a gente entrar aqui para a palavra, a coisa muda. E todo cristão verdadeiro não precisa ter medo da morte, porque o máximo que a morte pode fazer é pegar o cristão pela mão e entregar na mão daquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bem, Moisés, ele viveu 120 anos. E a gente pode dividir a vida de Moisés em 3 períodos. Porque a questão aqui não é sobre morte, é sobre vida. Não é como vamos morrer, mas sim como
nós vamos viver, como nós vamos viver esse presente que Deus nos deu, de que maneira, se está sendo relevante, se está valendo a pena a vida que nós estamos vivendo, se está glorificando a Deus. E se no final nós vamos ouvir: entra bendito do meu Pai no reino eterno que vos está preparado por herança desde a fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que alguns vão ouvir isso e outros vão ouvir: mete o pé, versão Wagner Caetano, apartai-vos de mim porque eu nunca te conheci. Isso não te preocupa? Isso não faz você ficar com medo? Porque essa palavra é para quem se diz crente. Ele vai colocar um grande rebanho, os da direita e os da esquerda. E os da direita vão ouvir o quê? Entra no gozo do teu Senhor. E os da esquerda vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim. Em teu nome, cantamos, oramos, colocamos as mãos sobre os enfermos. Eles foram, a gente expulsou até demônio. Milagres aconteceram no teu nome. É porque o poder está no nome dele. Mas vão ouvir: eu nunca te conheci. Se a gente for dividir a vida de Moisés, os 120 anos de Moisés, a gente divide a vida de Moisés em 3 períodos, 3 tempos de 120 dividido por 3 é quanto? Estão ligados, né? E você sabia que foi isso? Quem vai relatar isso para nós é Estevão, o jovem diácono que, após ser elevado ao diaconato, discutindo, debatendo sobre a palavra, ele vai de forma prematura morrer, apedrejado. E eu acho lindo, eu acho que é um dos mais belos discursos do texto sagrado, é o discurso de Estevão, que começa lá em Abraão, lá no início, e vem discorrendo, e o povo não aguenta. Estevão faz o discurso no livro de Atos, escrito por ninguém menos do que o doutor Lucas, no capítulo de número 7, verso 23, coloca para mim. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Os primeiros 40 anos de Moisés foi aonde? No Egito. Moisés nasceu no Egito. Moisés nasceu debaixo de uma cultura sombria. Moisés nasceu debaixo de uma cultura de morte. A ordem era para as parteiras: vão lá e na hora de ajudar no parto, mata as crianças. A gente sabe que o povo hebreu adentrou no Egito por meio de quem? De José. E depois José traz toda a sua família, e é uma cerca de pelo menos 70 pessoas. E o povo vai crescer, o povo vai multiplicar, Moisés vai morrer, o tempo vai passar, e eu louvo a Deus porque ontem na consagração o diácono Júlio ministrou uma palavra para nós sobre tempo. Tudo tem um tempo determinado. Houve um tempo de bonança quando o povo adentrou no Egito, mas depois veio um tempo de aflição. E como as parteiras não obedeceram à voz de Faraó, temeram a Deus, e Deus galardoou elas. E o Faraó perguntou: por que vocês não obedeceram? Elas contaram uma história: não, porque as mulheres hebreias, elas são fortes, parrudas, quando a gente chega, o bebê já nasceu. A Bíblia diz que Deus honrou, constituiu família para ela. Olha para quem está do teu lado e fala assim: quem teme a Deus e obedece é honrado. Quem teme a Deus e obedece é honrado. Quem teme a Deus e obedece é honrado. Mas Moisés nasce numa cultura, sabe de quem? De morte. Escondido, intocado. Quem conhece a história de Moisés? Vai lá no Príncipe do Egito, da Disney. Não! Vai na Bíblia, no Gênesis, no Êxodo. Nem não vai na Record também não. Que tem umas coisas que são inseridas que não bate. Você tem que conhecer aqui. Bem, ele vai ser criado pela filha de Faraó, nas melhores faculdades, com a melhor cultura, com o melhor ensino, comendo do bom e do melhor, na corte, como príncipe. Mas a gente sabe que Egito representa tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus.
escravidão, Egito representa domínio, Egito representa jugo. E esse mundo, num plano espiritual, representa o Egito. E o Egito não cabe mais para nós. Moisés está confortável. Moisés está vivendo a vida, cresceu, já tem 40 anos. O nome Moisés é um nome egípcio, tirado das águas. Moisés não é um nome hebreu, não é um nome egípcio. A gente conhece a historinha, a mãe recebeu para cuidar, para amamentar, mas ele foi criado dentro do palácio, como um príncipe. Está confortável, está vivendo uma vida boa. Teve o melhor ensino, teve a melhor educação, teve a melhor comida, teve o melhor treinamento. Ele se tornou o melhor. E o que acontece? O texto diz que quando ele tem 40 anos, ele decide ver os seus irmãos. Ele sai do palácio, ele sai da torre, e ele vai ver o quê? Ele vai ver um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai se condoer, ele vai se compadecer, e ele vai defender o hebreu. E no rompante de fúria, no calor da coisa, ele acaba assassinando o egípcio. Aí eu penso, caramba, a Bíblia diz que ele era o cara mais manso da terra. Não é isso que a gente lê de Moisés? Ele era o mais manso da terra. Ô homem manso. Às vezes pode ser muito manso, mas é num rompante. E às vezes num rompante de ira, no calor da discussão, a gente fala que a gente vai se arrepender, a gente toma atitude que vai se arrepender, e depois que foi feito, dá ruim. Mas eu entendo que eu vejo a mão de Deus nesse negócio. O desejo de ir aos seus irmãos. Tudo o que aconteceu foi uma forma de Deus expelir, espremer Moisés como uma espinha para que ele saísse do Egito. Porque não ia sair de qualquer maneira. Estava tudo muito bom. Estava muito confortável. Título, condição, finanças, príncipe. Para que sair? Deus fez uma reviravolta. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, fica tudo de cabeça para baixo. E alguma delas pode ser o próprio Deus trabalhando na tua vida para mudar a tua história, para te fazer ir, para te trazer, para mudar. Amém. A gente não entende. Amém, Jesus. Do nada ele mata um cara que é manso, e agora ele tem que fugir. Foram 40 anos de Egito. Mas há uma hora que tem que sair. Não é tempo de ficar no Egito. Aí o texto diz, lá no verso 30, ele foge e vai para Midian. E lá ele vai conhecer Jetro, um sacerdote do Senhor, um sacerdote de Midian. Vai conhecer as filhas de Jetro, vai defender as meninas. Inclusive ele fica de olho gordo numa delas que se chama Sípora. E ele fala assim, chonei, vou casar, é para casar essa menina. Alguém aí quer casar? Diz amém. Só você. Quem falou amém? Não é que eu estou pensando não. Cadê? Quem falou amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai casar bem com uma mulher de Deus que vai ser bênção na tua vida. E aqueles que ficaram com vergonha vão tudo assistir o teu casamento. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória. Eu quero o verso 30. Lê para mim. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para o Egito. 40 anos vivendo no Egito. Mas há uma promessa, nascemos com uma promessa, e a promessa é: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de quem? Essa promessa está caminhando, está caminhando, está caminhando. Vai nascer Moisés debaixo de uma cultura. Vai ficar 40 anos no Egito. Está confortável no Egito. Olha para quem está do teu lado e fala: o Egito não é o teu lugar. Fala para quem está do teu lado: o mundo não é o teu lugar. O mundo não é o teu lugar. O Egito representa pecado, idolatria, mentira, prostituição, violência. É tempo de sair do Egito. O Egito está aqui, ó. Ele foge, ele é expelido e vai para Midian. Vai chegar no território de Jetro, vai se casar e vai constituir família. Porque
Deus. É bom que o homem não seja só. Amém? Amém. Bem casado e vai viver 40 anos em Midian. Até que, completado 40 anos ali em Midian. Então ele tinha 40, foi para Midian, está com o quê? 80. O anjo do Senhor apareceu a ele, numa sarça. Midian vai representar para nós conhecimento, aprendizado. Quando a gente olha para Midian, é tempo de aprender, é tempo de ter comunhão, é tempo de ouvir o chamado de Deus. Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Moisés numa sarça e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento e eu estou descendo para trazer livramento. Olha o que eu vou dizer, há um tempo certo para Deus agir na minha vida e na tua vida. Talvez não é do jeito que você queira, ou do jeito que eu queira, ou no tempo que nós queiramos, mas é no tempo de Deus. O tempo é de Deus. Foram 430 anos de jugo, 430 anos de escravidão, de dor e sofrimento. Mas há um tempo para o sofrimento acabar, há um tempo para a solidão acabar, há um tempo onde as lágrimas vão dar lugar a sorriso de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. A alegria vem. A alegria vem. Glória a Deus. Ele vai ouvir o chamado de Deus e ele vai ter que voltar. Vai agora para o verso 36. Para a gente partir para o final. Alguém lê para mim. Por este os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, 40 anos. Ele volta para o Egito, ele proclama, Deus vai manifestar sinais, e cada sinal, cada praga é um ídolo que vai ser derrubado. Cada praga é um Deus que é vencido, e Deus vai tirar o povo com mão forte. O deserto do Sinai vai representar para a nossa vida, para a vida de Moisés, provação. Olha para quem está do teu lado e diga: o deserto não vai te matar, o deserto vai te fortalecer. É no deserto que Deus vai manifestar a glória dele, a provisão, o cuidado, o livramento, o maná, a água, a nuvem, a coluna. É no deserto. Porque ninguém quer ir para o deserto, irmãos. Quando Jesus acabou de ser batizado, desceu uma pomba sobre ele, o Espírito Santo em forma corpórea, e o Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Às vezes o Espírito Santo nos leva ao deserto, pastor Aguinaldo. A gente não entende nada. Mas que deserto, que provação é essa? Que luta é essa? Fortalecimento. Deus está no controle. Nós vamos sair mais fortes. O que Deus fala em Oséias? E atrairei para o deserto e lhe falarei ao seu. É no deserto onde Deus se manifesta. Moisés viveu 40 anos no Egito, mas chegou a hora de sair do Egito. Precisou conhecer a Deus no silêncio do pastoreio. Aprendeu muito na faculdade do Egito, mas precisou aprender entre o rebanho, nas noites frias, sozinho, na solidão, nas montanhas. Precisou aprender e conhecer a Deus. E Deus se revela: eu serei contigo. Mas eu não sei falar. Mas eu sou gago. Mas eu sou magro. Mas eu sou. Mas qual é a desculpa? Falei isso com a Raquel. A gente estava conversando sobre o ano. Eu nunca vi. Deus usa todos. Eu nunca vi ninguém se justificar. Todo mundo que Deus chamou se justificou. Eu sou uma criança. Eu sou gago. Deus faz as coisas loucas confundir as sábias. Deus escolhe quem é fraco para abater o forte. Deus escolhe aquele que não tem nenhum conhecimento para arrebentar com aquele que acha que ele sabe tudo. Não foi isso que você recitou ontem? Não se glorie rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Recitou na praia. Mas o que se gloriar, glorie-se disso em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ele vai para o deserto e vai viver a provação, mas no deserto vai ter cuidado de Deus.
No deserto vai ter experiências profundas com Deus. No deserto vai ter manifestação de milagre. Até chegar a hora onde Deus fala: Moisés, acabou aqui. Vamos subir. Para quê, Senhor? Vamos ali que eu vou te mostrar um negócio. O que? Uma porta. Tu vai entrar por ela. E Moisés sobe ao céu. Moisés entrou ou não entrou na terra prometida? Essa coluna aqui. Sim ou não? Com vontade. Só a Raquel que está firme, você não fala nada. Entrou ou não entrou? Fica aí na boa. E aqui? Não. Aqui estão mais corajosos. Só olhou. Só olhou? A comida está pronta? Nós vamos subir. E aqui? E aqui? Moisés entrou ou não entrou na terra prometida? Entrou. Opa! Entrou ou não entrou? Entrou? Entrou. Como? Espírito. Espírito? Como? Transfiguração, lá no monte, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João e deixa o barquinho, e eles sobem e Jesus se manifesta em glória. E quem desce para falar com Jesus? Quem posa no monte para falar com Jesus? Moisés. E diz: como é que ele não entrou? Ele pisou lá no monte e Pedro, chapadão de glória, falou: Senhor, é bom estar aqui, porque eu vou fazer uma cabaninha de pindoba para o Senhor, para Moisés e para Elias. Jesus falou: tu tá de bobeira, tu tá muito viajando, né? Fica na tua aí, tu não sabe o que tu fala. E daqui a pouco uma nuvem cobriu todo mundo e uma voz falou: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Daqui a pouco Moisés subiu, Elias subiu. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é amor, Jesus é perdão. E ele entrou. E um dia, com a permissão de Deus, a gente vai chegar lá. E eu vou desenrolar com Moisés. Moisés, esse povo crente é complicado, né? Come pra caramba, reclama de tudo. Ô povo difícil esse povo crente, como é que você aguentou? Aí ele vai falar para mim: foi só a graça. Foi graça. Fecha teus olhos. Aonde você está? Está no deserto? É hora de sair do deserto. Está onde está em Midian, se preparando, se capacitando, tendo chamado, ouvindo a voz de Deus, porque Ele te escolheu. Não fosse vós, eu vos escolhi, eu vos nomeei, eu vos constituí para produzir fruto. Então você já está no processo de deserto. O deserto vai passar. Deus vai cuidar até o final, porque Ele é Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, uma vida de angústia, de preocupação, de medo, alenta, consola, conforta. Tu és Deus. Tudo tem um tempo determinado. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de estar perto, mas tempo também de se afastar. Nos ajuda a viver, ó Deus, o teu tempo na nossa vida. Nos dá graça, força, nos usa por misericórdia. Obrigado pela vida de Moisés. Nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus.